Estamos apresentando Arquivo Guaíba, especial Diego Maradona. Muito bem, seguindo o nosso Arquivo Guaíba deste final de semana, em homenagem a Diego Armando Maradona, vamos começar a ouvir alguns de nossos colegas, em especial aqueles que mais acompanharam a carreira vitoriosa dentro de campo, campeão do mundo pela seleção argentina, bem como no futebol argentino e também italiano. Está aqui conosco nosso querido colega José Aldo Pinheiro, que é argentino de nascimento e que tem lembranças fantásticas acerca do ídolo dentro de campo, Diego Armando Maradona. Em especial, Zé, acredito que o grande momento tenha sido a Copa do Mundo de 1986 no México, mas claro, você pode começar falando sobre 86, mas outras lembranças lá do início da carreira de Maradona, aquilo que você tem em memória, jogos aqui em Porto Alegre, 1980, quando o Argentinos Júnior veio jogar aqui em Porto Alegre, Maradona jogando contra o Grêmio. Enfim, um pouco do teu pensamento, Zé, sobre o Maradona. Como é que está, Zé? Magno, boa noite ouvintes. Eu sou orgulhoso de ser compatriota do Maradona. E esse meu orgulho, ele é de tal maneira intenso em mim que uma vez eu fui como delegado de um congresso da imprensa esportiva mundial em Doha, no Catar, representante do Brasil. Eu era o delegado do Brasil no congresso. E aí os delegados de cada país, em algum momento, tinham espaço para falar. E eu me apresentei falando em portunhol e o tradutor, porque tinha lá centenas de países participando do evento, tinha dificuldade em traduzir o que eu falava. Mas ele compreendeu que eu disse que eu era filho de mãe argentina e pai brasileiro, que eu era compatriota de Pelé e Maradona, que aquele era o meu grande orgulho. Nos outros países, eles não têm assim tanta fixação, tanto envolvimento só com futebol, como é o caso do Brasil, da Argentina, onde há uma certa monocultura. Embora a Argentina seja muito mais aberta para outros esportes, adore tênis, goste muito de basquete. Okay. No Brasil, marcadamente o futebol é o centro de tudo. Depois vem o vôlei, tem futsal, mas futebol é a nossa base. E a Argentina, todos entendem de futebol, discutem futebol e amam futebol. Tanto que o governo em algum momento chegou a comprar a competição local para proporcionar, num ato político de aproximação do eleitorado, do público, para proporcionar futebol gratuito para todo mundo. E Maradona Magno, uma figura que ele tá muito além do futebol por um outro aspecto que está muito marcado em mim. Eu sou muito bairrista, eu sou muito regionalista, eu sou muito gaúcho, eu sou muito brasileiro e eu sou muito argentino também. Eu gosto dessa coisa de amar a terra que eu cresci. É um missioneiro gaúcho e gaúcho brasileiro argentino, né? Eu sou missioneiro com S, um só ou com 2 S's. Missioneiro de Missões ou missioneiro da região das Missões do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, eu via Maradona como um personagem argentino, como um personagem latino-americano, como um personagem que simbolizava o que a Argentina tem. A Argentina é uma contradição ambulante como país, né? O Maradona era um paradoxo ambulante como ser humano. E ele guardava em si vários dos valores da Argentina, do bom e do mal. E eu hoje estava olhando ali, ainda acompanhando, o Maradona ao longo da carreira ganhou 500 milhões de dólares, e ele torrou 400 milhões de dólares. E de uma época que o futebol não tinha todo esse volume financeiro que é hoje, né? E ele ainda assim deixou 100 milhões de dólares em patrimônio, com investimentos, com ações, com automóveis de luxo, com imóveis a serem partilhados entre os filhos. E por que estou falando desse Maradona complexo? Porque ele tem 5 filhos reconhecidos, mas tem mais 4 na fila com ações contra ele para o reconhecimento da paternidade. Maradona era esse tipo. O escritório tem algumas, Não tenho no Brasil, parece que ele não. As ações propostas contra o Maradona não são brasileiras. Certo. Mas ele tem um filho italiano, que esse já está reconhecido e ele conviveu com o menino. Inclusive, quando ele passou muito mal, o menino foi consultado para dizer a opinião dele sobre o que fazer com o pai. E ele estava internado em Nápoles com coronavírus em estado grave e ele disse, resolvam vocês. Falou com a Cláudia Vidiafani, que é a mãe das irmãs dele, que elas resolvessem, porque a Cláudia e Maradona têm uma briga eterna. em função do patrimônio, da divisão, da partilha, de quando eles se separaram. Isso é de muitos anos já. De muitos anos isso permanece. E agora a briga da partilha do casal que se extinguiu vai entrar na briga da partilha
do titular de um patrimônio na herança. No inventário e partilha dos bens dele também vem o conflito em relação à partilha do casal quando separou. Então vai ter muito conflito. O Maradona vai continuar vivo por muito e muito tempo nesse plano, no plano da discussão judicial. Sim. E eu tenho um sentimento que Maradona entra agora para um panteão onde está já Gardel, Evita Peron e passa a estar Maradona. E que será também aquele onde um dia ficará Papa Francisco. Ou seja, as maiores figuras humanas da sociedade argentina, delas faz parte Maradona. E assim bastante à frente dos demais. Messi em campo pode ter se aproximado muito do Maradona, pode até estar ao lado de Maradona, mas Maradona foi muito mais do que o jogador dentro de campo. É que há uma diferença, me parece, Zé. O Messi joga tanto quanto futebol, qualidade individual, como atleta. Mas é um robô. É um robô. E o Maradona tem o coração do argentino, porque, claro, você conhece muito mais. Eu estive uma vez apenas em Buenos Aires, e muros pintados, prédios, fachadas, locais, em que sempre se nota uma referência a Maradona. Isso vai, acredito eu, que isso vai duplicar, triplicar, quadruplicar agora com o falecimento dele. É, um estádio logo... Uma divindade. Tanto que tem igreja do Maradona, né? Um estádio logo será nomeado com ele, o nome dele. Na Argentina. Já tem o do Argentinos Júnior. O São Paulo do Napoli também agora passa a se chamar Diego Armando Maradona. Mas outros, aí entram outros estádios também, né? O Maradona fez tudo de bom que um ser humano pode fazer e tudo de ruim que um ser humano pode fazer, ou quase tudo. Ele não matou ninguém. Mas o que ele fez de bom? Ele cuidou de crianças deficientes. Ele ajudou pessoas necessitadas, mas o que ele fez de ruim também é uma enormidade. Ele se envolveu com traficantes, ele negociou com narcotraficantes, ele tem envolvimento com o regime venezuelano, ele tem envolvimento com o regime cubano, no sentido assim de ele avalizar um modelo autoritário, essas coisas todas. Ele tem envolvimento com Menem, ele era liberal na época do Menem, ele... Muitas fotos com Carlos Saúl Menem, né? Tava no governo, ele se aproximava, porque era bom para ele, mas os governantes também utilizavam o Maradona, usavam ele como uma espécie assim de... Só o Macri que não se deu muito bem com o Maradona, não. Pois é, o Macri foi comandante do Boca no tempo das grandes conquistas do Boca, mas o Maradona já não estava mais. Mas o Macri é um homem de direita, capitalista. Maradona a vida inteira ele lutou contra os modelos, contra o sistema dominante. Maradona era contra o nosso presidente brasileiro da FIFA, João Avelange. Se tornou contra o Blatter, era contra o Grondona, era contra a AFA, contra a FIFA. Ele era contra os modelos dominantes. Ele sempre foi um homem avesso aos domínios. Ele sempre foi um rebelde. Então ele era identificado com o Che Guevara, ele tem uma tatuagem do Che. Era identificado com o Fidel, ele tem uma tatuagem do Fidel. Ele era identificado com os modelos ditos mais socialistas. Essa coisa assim mais contestadora. Ele sempre foi esse ser humano. E nesse sentido, ele tem um aspecto que é altamente louvável. O Magno nasceu lá em São Luís Gonzaga, no interior, aquela vida simples da campanha, se tornou um famoso narrador da Rádio Guaíba, se tornou uma figura conhecida nacionalmente. Mas ele deixa de pegar o carro dele e ia a São Luís Gonzaga no final do ano para encontrar a família, os amigos da infância, os verdadeiros companheiros de uma vida toda. Maradona foi assim. Ele nunca deixou subir para a cabeça. Ele sempre manteve a relação com os humildes, com as pessoas de onde ele nasceu, de Vite a Fiorito, com as pessoas da família da mãe dele, do pai dele. Tanto que diziam nos últimos dias, os boletins davam conta disso, as reportagens eu lia no Clarim e acompanhei também pela Mitre, que se especulava e se dizia de fontes vinculadas ao Maradona, Magno, que ele estava nos últimos dias deprimido, triste e estranhava muito, quer dizer, ele sentia muitas saudades da mãe dele. Ou seja, aquele lado super-herói, aquele lado que ele se sentia inabalável, indestrutível, semideus, parece que chegou um momento que tocou na porta dele e disse: não, tu é um ser humano, teu limite está chegando. E ele começou a perceber isso e ele entrou em depressão. Tanto que ele morreu dormindo por um infarto. Sim. As notícias dão conta disso. Foi o que apurou lá a autópsia. E ele é essa figura
que viveu a vida intensa o tempo todo. Eu já disse na Rádio Guaíba, repito que eu li de um escritor argentino, ele disse que Maradona, a vida de Maradona, era uma obra de Shakespeare, interpretada magnificamente pelo melhor ator que poderia interpretá-la, pelo próprio Maradona. Porque a vida dele é uma loucura. E marcou de tal maneira... Uma intensidade única, dá pra dizer, né? De tal maneira que todos os países do mundo, lá teve um veículo de comunicação, um jornal, que noticiou a morte do Maradona, que reverenciou a obra do Maradona, assim como nós estamos fazendo nesse momento. A gente acompanhou, Zé, momentos da carreira do Maradona. Creio que o ápice para o futebol mundial tenha sido aqueles 2 gols, né? La Mano de Dios, e o que ele driblou, inclusive, a rainha da Inglaterra, a então primeira-ministra Margaret Thatcher, na Copa 86. Só que não foram só esses 2 gols. Mas o jogo é o seguinte, Magno. Aí que está, o jogo da Bélgica na semifinal, que ele fez os 2 gols. Depois, a própria final, que ele não fez gol, mas contribuiu com... Contra a Alemanha? Com Valdano, contra Burruchaga, foi o gol de Burruchaga. Qual foi o outro que fez o gol? Agora não estou me recordando. Mas sei que um de Valdano, outro de Burruchaga, o terceiro gol daqui a pouco a gente recorda. Ele destruiu também com a Alemanha, né, Zé? Foi o Burruchaga fez o gol da vitória, numa bola que ele meteu entre os zagueiros. Ele cavou um passe não fez, mas pifou todo mundo, de 30 metros, com 3 marcadores em torno dele, lá do meio campo. Foi um grande jogo, e foi de uma atuação assim insuperável do Maradona. Para quem teve a oportunidade de ver, ou que tenha na memória bem vivamente ainda aquelas imagens, foi um jogo duríssimo em que a Argentina fez 2 gols e a Alemanha buscou em jogadas ensaiadas, que era muito metódica já naquele tempo a seleção alemã. Braun, o primeiro gol foi do Braun, segundo do Valdano e o terceiro Burruchaga. Rummenigge e Rudwöller, os gols da Alemanha. O Rummenigge jogando uma enormidade, comandando o time. E eles conseguiram cavocar no meio da defesa argentina espaço para 2 gols de escanteios, de bola parada. E aí pareceu, agora vai para pênalti. A Alemanha vai repetir o que fez com a Holanda. E o Maradona não deixou acontecer, graças à sua genialidade. Ele em campo, ele foi formidável. Dá vontade de chegar, tirar um dia, ficar em casa e ficar só olhando lances do Maradona. E vale a pena, é uma diversão. E a parte final já da carreira deles, depois dessa Copa de 86, que foi o seu auge, ainda continuou, dá pra se dizer, no auge, no Napoli. Copa de 90 não foi tão bem, mas levou a Argentina a mais uma decisão. E aí vieram os anos 90, 91, os primeiros problemas lá no Napoli, com a posse de drogas, o uso da cocaína. Ali começou uma mudança na carreira do Maradona, né? Na realidade, a dependência química do Maradona começou na Espanha, no Barcelona. Ele teve uma fratura, me parece, e ele fez uma hepatite medicamentosa, uma coisa assim. E ele entrou em depressão e não conseguia voltar. E ele teria sido ali então apresentado por alguém próximo a ele a cocaína. Para ele suplantar o quadro depressivo, apresentaram a ele o caminho da droga. E ele, depois daquilo, nunca mais conseguiu se libertar. E ele lutou a vida inteira. Isso é trágico. Claro. Porque era um gênio. Eu tenho a impressão, foi o Dunga que num depoimento falou, ele era louco como todos os gênios, como Picasso, como Einstein, tinha um lado assim que a gente não compreendia, que para o comum é loucura, mas que na realidade aquilo é genialidade. Ele fazia coisas que não eram inesperadas no campo. Só que esse aspecto da dependência química reproduziu um fenômeno que nós conhecemos muitas famílias que lidam com isso da forma mais sofrida possível. Um dos seus se torna dependente químico, e ter um dependente químico é como conviver com uma pessoa louca. Louca no sentido assim que ele é inconstante, é incerto, não se sabe o que ele vai fazer, não se sabe o que esperar dele, não se sabe quando ele vai se afundar ainda mais, se ele vai conseguir se recuperar, quando ele vai gastar o que ele tem, que ele adquiriu com sacrifício, vai botar fora. É terrível quando tem que internar, como internar, às vezes tem que chamar um serviço reforçado para fazer a busca, para fazer a apreensão daquele ser humano de maneira forçada para colocar na ambulância, às vezes tem que imobilizá-lo, deixá-lo durante meses e meses num isolamento. Muitas vezes tem que amarrar, e há casos em que o temor da família é que ele evolua para uma doença grave. Muitos casos dos dependentes químicos desenvolvem doenças terríveis,
como são os casos daquela que produz a desconfiança, que é, agora não está me ocorrendo o nome, mas é uma dessas CIDs que altera o sistema mental da pessoa. Alterações do sistema nervoso. A pessoa passa a ter alucinações, passa a ter uma série de coisas e desenvolve doenças graves. Fica louco, completamente louco. Então esse é um temor de alguém, de uma família que tem um dos seus membros na dependência química. É o temor da loucura. E a família do Maradona a vida inteira lutou junto com ele contra isso, contra esse risco de ele evoluir e não conseguir voltar para uma loucura, para uma demência. E ele passou a vida inteira combatendo isso e jogando bola. E quando ele entrava em campo, com o talento que Deus lhe deu, ele conseguia encantar a todos. Eu lembro, e tu haverá de lembrar também, Magno, que teve um tempo em que os brasileiros adotaram como uma espécie assim de hábito cultural. Aos domingos pela manhã, assistiam um certo canal de televisão para olhar os jogos do campeonato italiano, pela razão de poder assistir a Maradona, que jogava com o alemão, que jogava com o careca e que não era brasileiro, pelo gosto pelo futebol. Então Maradona é isso. Ele conseguiu, em todos os cantos em que ele se fez conhecido, levar encantamento às pessoas. Uma frase para resumir Maradona, se possível, Zé. Meu ídolo. Meu ídolo. Não tem outra forma de dizer. Como o argentino que não foi criado lá e que tem orgulho de ser filho de mãe argentina. Mas quem acompanha futebol. De ter irmãos argentinos, minha família é apaixonada pelo Maradona jogador. Mas a gente não tem aqui no Brasil uma noção de como lá eles são apaixonados pelo Maradona. Como jogador, dos que vi jogar, foi o maior. Os outros podem ter chegado próximos, mas igual a ele não. Eu não vi Pelé jogando apenas pelos vídeos, mas do meu tempo, Maradona é o maior. Há umas discussões aqui na rádio que Cruyff pode ter sido maior, que Messi pode ter superado, mas eu não consigo. Do meu ponto de avaliação de futebol, o conjunto Maradona supera, né? Do meu ponto de avaliação de futebol, só dentro do campo, o Maradona foi melhor que esses todos. Então o maior craque que eu vi, e eu sou nascido em 65, criança, nos anos 70, e até tenho uma frustração que ele não tenha sido colocado, eu estava pensando no nome daquela doença, esquizofrenia. Certo. É uma doença produzida pela droga, pela cocaína, pela dependência, num estado grave. E a frustração que eu tenho é o Menotti não tê-lo levado para a Copa de 78. Ele teria aparecido com aquela carinha de menino, com aquele cabelo magrinho, na foto com Kempes, com Ardiles, com Gadiego, com Passarella, com Filhol, com aquele grande time argentino que foi campeão. Pode dizer aquele nosso grande time. Nós torcemos. Eu lembro de Lauro Quadros. Sim. Eu era menino, tu não era nem nascido ainda, Magno. Em 78, e eu lembro de Lauro Quadros dizendo: olha, gente, brincadeiraço, eles nos tiraram, eu acho que eles compraram o Peru, mas eu sou latino, eu sou sul-americano, eu tô torcendo pra Argentina. Aquilo me arrepiava, sabe? Porque eu tava ouvindo a Guaíba e tava o Ranzolin narrando e tava a equipe da Guaíba transmitindo de lá, e quando o Lauro disse aquilo, sabe, poxa, se o seu Lauro tá dizendo... Afinal com a Holanda, isso aí? Afinal com a Holanda. Porque eu tava torcendo pra Argentina, depois que o Brasil ficou fora, nós nos agarramos na Argentina lá em casa. Mas os brasileiros estavam muito condoídos, muito revoltados com o modo como a Argentina eliminou o Peru, que transparecia que tinha ali trampa. E não aceitavam a Argentina. Tinha trampa? Sim, parece que sim. E há umas confissões nesse meio de caminho. Mas o Paulo Quiroga falou algo a respeito. Aquilo produzia um sentimento de revolta e de secação no Brasil. Só que para nós não, meu irmão e eu, argentinos que somos, embora tenhamos sido criados no Brasil pelo meu avô paterno, a gente tem um sentimento pela Argentina. E naquele dia nós estávamos torcendo pela Argentina. E aí quando o Lauro disse isso, vejam como é a história do comunicador influente. As pessoas que estavam ouvindo a Rádio Guaíba passaram: não, se o seu Lauro está dizendo, então vamos torcer para a Argentina. Vamos nos fardar de sul-americanos. Isso sim que era um influencer, né? Sim. A Rádio Guaíba era muito forte. As pessoas, não, a Guaíba deu a informação, sempre foi, né? Sim, essa tradição que esse dia a dia que nós vivemos hoje é tradicional. A Guaíba deu, então aconteceu. José Aldo Pinheiro, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Arquivo Guaíba, tuas lembranças sobre Maradona, bem como todo o futebol
argentino nesse contexto. Eu ia te mostrar até o áudio da minha mãe. Na hora que Maradona teve a notícia da morte, ela me ligando. Ela estava preocupada em avisar as pessoas que o Maradona tinha morrido. E ela, hijo, saber que Maradona morreu? E começou a me mandar áudios e eu no trânsito. Sim. E depois ela disse, está confirmado. E começou a ficar triste. E eu tentei falar com meu irmão, ele ficou triste, eu já comentei isso aqui na rádio. Não conseguia falar chorando pela morte do Maradona. Isso lá foi uma coisa absurda. Sim, é acima de qualquer medida que a gente já tem observado aqui no Brasil. Talvez lá em 94, quando Senna morreu, mas sim. Maradona, em comparação, Senna Brasil, Maradona Argentina, Maradona ainda está o referencial acima, que nós temos de sofrimento, de dor e de emoção é o Senna. Quando o Senna foi carregado pelo corpo de bombeiros. Mas muito obrigado, Magno, eu que agradeço. Me convidar para falar sobre Maradona. Valeu. José Aldo Pinheiro, nessa conversa conosco aqui no Arquivo Guaíba, relembrando momentos de Diego Maradona dentro, fora e o contexto, aquilo que Maradona significa para o povo argentino, o povo sul-americano.